Senhores, mais um XP Connection no ar e a pergunta que fica, vai ter impeachment ou não? Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, o pessoal já colocando aqui no chat Vai ter impeachment. Vai ter impeachment e tal, mas de fato esse é o assunto que ganhou força, principalmente ontem, né? A gente teve diversas notícias que a gente vai comentar daqui a pouquinho, de fato ganhando um pouco de momentum essa questão do impeachment e também contagem dos deputados ali aumentando. E por isso que a nossa bolsa vai para cima, mas enfim, a gente vai detalhar um pouquinho ao longo do programa. Antes de tudo, bom dia para todo mundo. É isso aí, né? Informações agora negativas para esse governo. Né? Primeiro o Janot, né? Já saiu ontem à tarde, né? O Janot falando que ele leu o relatório e prefere não recomendar a ida, né? Vetar a ida do presidente Lula, ex-presidente Lula, para o Ministério da Casa Civil. Aí você teve o PSB desembarcando, que é o partido do senador Romário, ex-jogador de futebol no Rio de Janeiro, que é a favor do governo. Agora ele desembarcou, eles falaram que todo mundo tem que votar contra. E é um partido relevante, né? Ele tem um peso ali na Câmara. Aí você teve isso, é pesquisa Datafolha, né, que todo mundo fala que é mais pro lado esquerdo, falando que tinha 308 a favor do impeachment, mais de 100, né, contra, 110 contra o impeachment e 108 indecisos, alguma coisa assim. Então esses poderiam migrar mais para a favor do que não. E aí precisaria de mais 34 votos, 30%, digamos assim, dos votos de indecisos. Então é uma estatística interessante, né? Muita gente se perguntando também se a Lava Jato, enfim, estão guardando alguma coisinha para a semana que vem, né? Porque ficou muito... arrefeceu bastante, né? Essa questão nas últimas semanas. Tem gente falando de gravação já do Lula, enfim. Tudo bem que não pode levar muito a sério, né? Tudo que a gente lê, mas, assim, se a gente olhar para o passado, nas vésperas de acontecimentos grandes, saía, vazava alguma coisa, enfim, então... de fato, na última semana, ou no começo dessa semana, né, foi muito ruim para os que acreditavam no impeachment, mas agora, mudando, a gente sempre fala quão volátil e a gente já falava, né, que a probabilidade se mantinha alta, só que não ia ser fácil, ia ser desafiadora. Não mudou pra gente, a gente não fica alterando, né? A própria Eurasia altera semanalmente, né, a probabilidade. Né? Ela estava com 70, ela diminuiu para 60, agora voltou para 65. Eu falo, pô, né, tem que tentar traçar um cenário e vai daqui até lá, né? Você vai alterando menos. Nós chegou a ter 15, chegou a 50, chegou de tudo. Mas impressionante. O Léo Bebê está perguntando se vocês comentam um relatório do CS com o PIB caindo 6 esse ano, acham possível? Eles falam que se a presidente Dilma permanecer no poder, o PIB poderia cair 6. Difícil, né? Mas não impossível. Só lembrando, a gente tem um PIB projetado desde outubro, né, do ano passado para esse ano de menos 4,3. Poderia, porque aí você é confiança, né, credibilidade, transparência, e com esse governo não vai conseguir fazer nada, né? Essa é a grande verdade. Outra coisa também que ajudou nessa euforia aí de mercado que é bem relevante, que é a questão da Globo, né, ela decidiu que não importa o horário que seja a votação na Câmara, vai transmitir ao vivo, não importa o horário nem o dia. Então, obviamente, isso traz muita pressão para os deputados. Eles vão subir lá no microfone para falar em rede nacional, Globo. Então, quer dizer, eles vão pensar agora, já estavam pensando muito na questão de exposição, mais ainda agora, com toda essa questão da Globo. Que é o papel dela, né? Pô, assim, esclarecer a população e ver... Todo mundo tem que saber o que está acontecendo, né, com o país. E uma votação extremamente relevante. Eu lembro, na época da votação do impeachment do Collor, né? E tem que ser, não é? Independente de um lado para o outro, mas tem que ser. Respondendo aqui as perguntas, SMP perguntando se vale a pena entrar em Itaúsa ao invés de Itaú. Agora sim, Itaúsa ficando para trás, a gente já estava falando sobre isso, a gente falou isso na segunda, que a gente pensou até em mudar, né, tirar Itaú para botar Itaúsa, mas tem gente, mas é 25%, que mudar esse nome. Eu falei, o desconto abriu a favor de Itaúsa, a gente vai checar isso. E tá interessante também a parte de dividendos para Itaúsa, tá? Mas isso nos chamou a atenção.
quem seriam beneficiadas com a conexão Olimpíadas? Pô, a Olimpíadas está dando um problema sério, Pernalonga, que é... Eu vi que os ingressos, né? O governo está ficando com os ingressos. Tem vários aí que não foram vendidos, né? Então o governo vai ter que baixar preço e, pelo visto, não está atraindo tanta gente, né? Cada hora é um problema, né? Porque não vende os ingressos, agora está com esse negócio dengue, zika, H1N1, pô, toda hora é um negócio impressionante. Então, isso pode sim trazer menos pessoas para cá. Nem de Localiza, eu não gosto, mas poderia ter Gol também ali, beneficiada no curto prazo. Alguma coisa de uma Ambev, mas aí já tem consumo de bebidas, né? Mas não acho também que vai ser esse impulso todo. Acho que se apoiar nas Olimpíadas para comprar algum papel, eu acho que não é muito... Prefiro político, qual político do que qualquer outra coisa. Vai atropelar qualquer coisa. E de fato, você pode ter um papel ou outro que vai se beneficiar, mas vai ser algo marginal. Até porque parece que por enquanto não está todo aquele sucesso, e segundo que tudo vai depender da política que vai acontecer nos próximos 3 anos e não nos próximos 3 meses, né, em termos econômicos. Sim, se JBS é para compra, for análise técnica, Vitão, a gente é analista fundamentalista, então eu não posso falar e falo para você ir para a Arena do Investidor, tem 4 lá, pessoas para poderem indicarem o ativo. Sobre o ativo eu tenho um pouco de receio, é um valuation barato, ontem a gente teve até com um investidor estrangeiro nos perguntando, né, um gringo, né, se JBS, que a gente achava de JBS Marfrig, o problema é com a parte, né, de governança corporativa, mas o valuation, quando você olha o valuation, é atrativo, está sendo forte, gerador de caixa, tudo isso. Mas eu fico sempre com receio, né, não consigo... Acho que você tem que pensar igual o Warren Buffett, né, ele mesmo falava isso, você tem que ser sócio de uma empresa, né, onde você gostaria mesmo de tê-la pensando em ficar para sempre. Ah, mas eu só vou vender daqui a um mês, tudo isso. Aí não é essa visão, aí você está especulando. E aí na hora que você especula, você pode ter um problema no meio do caminho, amanhecer ela envolvida em alguma operação. Então, por valuation é barata, mas não entraria dado governança corporativa. O Pereba está falando, sim, uma ironia aqui, sim, a Globo tão boazinha instruindo o povo. A gente não quer ser inocente ou Claro. de falar, mas o que a gente quer passar aqui, primeiro, a informação, a Globo vai transmitir ao vivo. Segundo, é um fator de pressão para quem vai votar lá na frente. E terceiro, sim, a mídia deveria ter esse papel. Não importa que se eles tenham ou não segundas intenções, mas tem que ter esse papel de transmitir para a população. Então, sem ironias aí, por favor. E lembrando que lá nos Estados Unidos isso é normal, né? A Fox se posiciona de uma maneira, a CNN, cada um escolhe o seu candidato, sua visão. Aqui é que não tem esse lado, parece que isso é um problema, né? No Brasil não pode ficar rico, no Brasil não pode ter um posicionamento, isso acaba sendo um problema. As pessoas acham sim que tem que ter posicionamento, tem que ter suas opiniões. Será que o petróleo vai surpreender e ao invés de cair, como a maioria espera, vai ultrapassar os 40? É difícil dizer, saem informações da Rússia também agora. Essa informação se vai parar a produção, né, o patamar de produção parar de crescer pela OPEP. Fica difícil operar mesmo a commodity, depende também, é uma commodity que depende do dólar. Mas acho que pode estabilizar ali na casa dos 40. Também não vejo vindo muito... Eu sempre falei isso, né? Quando vi algumas casas falando abaixo de 30, eu falava, pô, abaixo de 30 acho extremamente difícil. Mas que vai voltar para 60. Não vejo isso. Pelo menos assim, com quem é da indústria que eu falo, eu tenho um amigo bem próximo e ele fala isso, ele trabalha numa empresa fornecedora de equipamentos. Ele, pô, ninguém está alugando, não faz sentido. Tudo bem, a demanda cai, mas também o investimento está caindo. Pode ser que em determinado momento volte, mas ele fala assim, ele tem 45 anos, ele é diretor de uma empresa, ele fala, de hoje em diante, eu acho também um exagero falar isso, mas ele fala, nunca mais na sua vida, ele fala para mim, você vai ver o preço do petróleo a $80. Eu falo, pô, mas isso ele nunca mais na sua vida vai ver o petróleo. Eu falo, tá bom, mas eu tenho minhas dúvidas também, acho que pode até bater $80, mas é pesado, né, falar isso, né, que eu nunca mais vai lembrando ver. que a matriz energética está mudando, né, pode ser por isso inteiro. Que ele fala. E só uma curiosidade, a gente falava muito de Tesla, né, há um tempo atrás, e enfim, como aquele emblemático caso de que as coisas estão mudando, enfim, uso de petróleo, gasolina, etc., para transporte.
A Tesla, ela lançou alguns dias atrás o modelo 3, né, que é aquele modelo de massa, e já teve uma reserva nos primeiros dias de umas 200 mil, 300 mil unidades reserva, sem saber quando que vai ser. Eles esperam começar a produção no final do ano que vem. E já tem todo mundo reservando. Pra você ter uma ideia, esse carro que teoricamente é mais para massa, não vai custar tão barato, mas ele faz de 0 a 100 em menos de 6 segundos, um carro para massa. Então, bem interessante. A gente tem um fundo de Tesla ali, capital protegido, que apesar de estar fechado, a ideia foi muito interessante. E ao longo do tempo a gente vai lançando esses capitais protegidos com temas interessantes de longo prazo. Boa, viu? Nosso coreano é melhor do que o dos outros, viu? Conhece aí tecnologia, a produção tá até rindo aqui. Mas teve isso, ó, foram 276 mil reservas no primeiro dia. Se as compras fossem efetivadas, lucro seria de 11 bilhões de dólares. O carro é legalzinho, né? Interessante isso. No primeiro dia, eu estava vendo que já tinha atingido mais de 395 mil reservas, e o preço inicial 35 mil dólares. Exato. Caramba. Não é assim um carro popular, acho que vai bater de frente com o A4, etc. Mas a questão é que em termos de conectividade e eficiência, pô, um carro nesse preço indo de 0 a 100 em menos de 6 segundos, não tem comparativo no mesmo nível. Caraca. Não serve para andar aqui na Marginal, né? Não dá. 50, 70, né? Você chegou não dá nem para 3 acelerar, segundos, né? Ali, já não dá. Não dá nem para acelerar. Se a gente concorda com a venda da GGBR, como o Wagner fez, ou seria bom manter em carteira por mais algum tempo ainda? A gente não gosta de setor siderúrgico, né, Kim? Já não teria mesmo. Não teria pego essa alta, mas também não teria agora em carteira, né? Vamos lá. Olha lá, Celso, Mills decolando 13%. Às vezes as pessoas perguntaram, né? Small cap. Eu falei, eu tiro um tênis, small cap, Mills. Acho que todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente falou de Mills aqui. Acho que se tivesse que ter a única que está no radar, assim, nosso. Por que está no radar? Quando a gente conversa com investidores institucionais, vários falam, né? Pô, Mills, tá barato, é barato. Pode continuar caindo, não estou discutindo isso. É barato. Mas é uma que chama a atenção. O pessoal está devagar hoje, poucas pessoas. 267 pessoas conectadas, sexta-feira, né? Isso sim, concordo com você, Nicolau. No Brasil, isso é só um problema porque emissoras têm posição, mas agem como se fossem isentas. Isso eu concordo. Essa é a nossa diferença para os Estados Unidos, concordo. E a gente está nesse ponto muito mais evoluídos, né? Dentre outros mais, né? Mas vamos lá, sem briga, pessoal, sem briga. Qual fundamentalista está dando mais retorno de curto prazo que análise técnica? Não sei, Ítalo. Teria que checar. O nosso call mais de médio prazo, né? Longo prazo. Perguntaram dólar no final do ano. Esqueci de responder aqui. Pô, vai depender do político, né? Totalmente do político. diria que se a Dilma permanece, 4 para cima de 4, né? Se ela sai, sei lá, 3,50, 3,60. Até na pesquisa a gente viu, né, uns 3,40 até o pessoal. Mas eu diria que poderia cair e poderia voltar um pouquinho, eu acho, não sei. Porque assim, lembrando que se concretizar o impeachment, depois a gente tem um segundo passo bem importante, que é o governo de transição. E vai ser bem desafiador, enfim. Então, talvez não seja tão óbvio assim que vai ser um céu azul depois e, de fato, o preço de ativo de risco pode sofrer um pouco depois. Mas aí, ao longo dessa consolidação de um possível governo de transição, a gente pode ter um cenário mais consistente, tanto para a Bolsa quanto para dólar. Nessa questão que o convidado comentou, de análise fundamentalista está dando mais certo, eu não sei se dá para citar isso, porque como hoje o driver é muito político, e até quando eu faço alguns batalha do século com o Danilo, ele comenta, né, que a análise técnica tem um pouco mais... é um pouco mais desafiador, né, já que você tem esse político ali. Talvez esse seja uma das questões que o fundamento político que está ditando hoje, que é driver hoje para a nossa Bolsa.
Com o impeachment de Dilma, qual empresa você iria para ficar até 60 mil pontos? Né? Acho que qual empresa a gente acredita que poderá subir? A gente gosta por fundamentos, é Itaú, BVMF, Bradesco. O que mais? Acho que essas daí mesmo. Rumo a gente não pode comentar, a gente está restrito, tá? J. Matos. Qual a recomendação de vocês para o Natura e Bradesco? Bradesco é Jenny para ter Bradesco, está nas nossas carteiras. Natura não. Acho que passa por um processo aí de desaceleração econômica e de competição muito forte. Não teria o ativo por enquanto. Vocês continuam confiando na pesquisa de vocês de que se a Dilma cair, o Bovespa iria para 55 a 60 mil pontos? Se for para lá, ficaria ou voltaria logo em seguida? Né, que a gente confie, né, SMP, a gente faz a pesquisa, espera que os investidores institucionais acreditam nisso, né? Eles esperam que isso ocorra, né? Eu acho que senão eles não iam falar devaneios, né, mentiras em relação a isso. Beleza, Luquinha? Luquinha, sai daí, Luquinha, pô, sacanagem aqui. E que iria para lá. Aí depois a discussão vai depender, o Temer assume, não o Temer, cai via TSE, o que vai acontecer, quais são as medidas, transição, porque se ele não consegue fazer nada, desaba novamente. Acho que, de novo, são dois passos, né? No primeiro, de fato, tem esse rally adicional, a gente ainda acredita que tem esse espaço, talvez mais perto dos 55 mil pontos do que dos 60, né? E aí vai ser o outro jogo, né, que vai ser monitorar a variável governo de transição e de acordo com os dados ali, se a gente vê se concretizando um time robusto para os ministérios, uma boa articulação e um arrefecimento, né, aquela politização do judiciário, se a gente vê essas coisas se concretizando, de fato você vai ter um fluxo muito forte gringo. Porque você vai ter, de fato, ali esse governo de transição sólido, etc. E a gente pode ver essa bolsa ali, eu diria uns 70 mil. Mas, assim, tem bastante coisa para se concretizar antes e vai ser a próxima variável a se monitorar. Mas eu acho que tem que dar um passo atrás e primeiro monitorar essa questão do impeachment. Alguém considera a situação delicada de Fernando Pimentel ou você meio que surfou no impeachment? Você meio que surfou no impeachment mesmo, né? Mas a situação ainda está complicada, a situação dele por lá. Sigo acreditando que o cenário ainda é extremamente complicado, sim. Só sumiu, ninguém fazia mais perguntas. Tem uma pergunta da Vale aqui, rompe esse quadrado, deve ser técnico. É técnico, né? 1207. Não deve ser isso pra gente, foi o pessoal do chat. Então, acho que vale essas perguntas pro pessoal do Arena do Investidor, que a gente tem, que o pessoal fica lá o dia inteiro prestando suporte, analisando os gráficos. Agora dá para falar do fundamento de Vale, que a gente entende. Até eu vou comentar uma matéria que teve ali de algumas organizações lá da Austrália, que é também um dos principais exportadores de minério. Eles entendem que o preço deve arrefecer ainda esse ano. A gente também acredita que a pressão é muito mais para baixo do que para cima com relação ao preço atual. E ano que vem vai ter muita entrada de capacidade da Vale, etc. A Vale está tentando desalavancar, vendendo fertilizantes, então é bem desafiador mesmo para ela. A gente acha que por enquanto ficar fora aí em termos de valuation não está uma barganha não. Boa. E essa alta nas bolsas internacionais, mais especificamente nos Estados Unidos, são consistentes ou no fundo elas são reféns de um excesso de estímulos e liquidez global e a farra dos juros baixos? Excelente pergunta, Luiz. Eu acho que os dois. Tem uma parte que fundamenta a melhora da economia americana, mas é óbvio que tem a outra. Juros negativos em vários países. Os discursos mesmo de não elevação de juros, né, ou mesmo gradual. Então, essa liquidez global e os estímulos ajudam sim por lá. Boa pergunta aqui, o que vocês acham de Ecorodovias a longo prazo? Ecorodovias. Dois gestores estão começando a falar, estão falando já bastante sobre esse ativo, Diego. Ecorodovias, a gente tem ficado fora do setor muito por conta do fundamento, né, questão de tráfego, etc. Mas o que tem chamado a atenção para um call de uma melhora e de uma inflexão na nossa economia, e aí fechamento de curva de taxa de juros, realmente você tem alguns indícios aí, em termos de valuation, até dei uma olhada, não tá cara ali mesmo,
Pode ser, sim, um veículo de call de mudança de governo, etc. Um pouquinho mais longo prazo seria, sim, dá para compor carteira, porque você pegaria uma melhora de crescimento de PIB, que tráfego está totalmente relacionado, e também fechamento da curva de juros. É interessante. Você tem algumas questões pontuais em Ecor que alguns investidores entraram no bloco de controle recentemente a um preço bem alto, etc. Eles devem mudar o management. Tem algumas coisas interessantes, sim. A gente está começando a talvez olhar com mais carinho ali para o setor, visando, assim como olhar para o setor de bens de consumo, né? Pomo, Rapt, a gente vai em algum momento voltar a olhar caso a gente enxergue uma inflexão da economia mais clara. Boa. Foi só falar, o pessoal saiu perguntando aqui, não vai dar nem tempo para responder tudo, viu? Pode analisar Embraer a longo prazo? Eu respondo a você aqui. Pode responder. Embraer é uma empresa que a gente gosta, uma empresa bem posicionada, uma das poucas empresas brasileiras aí privatizadas, uma empresa extremamente, nesse sentido, bem posicionada, consegue competir com a Airbus e Boeing, que foi o grande desafio da empresa ter mudado de patamar, né? A maior parte das receitas em dólar, tem obviamente custos, uma parte dolarizada, mas a empresa se posiciona bem e tem, por incrível que pareça, a gente não gosta de empresas aéreas, a gente não gosta de Gol, Latam, entre outras, não. Mas, em compensação, a gente gosta de fornecedores. São 3 grandes fornecedores, né, de aviões para o mundo, e a empresa consegue se posicionar tanto, né, na aviação executiva, também na parte militar, e, além disso, com empresas, né, no meio ali do caminho. Os aviões são menores do que Boeing e Airbus e são mais econômicos nesse sentido. Então, a gente gosta da empresa para longo prazo, aposta depois que o dólar pode voltar a continuar subindo. É uma empresa interessante que, quando ela surpreende, normalmente, a surpresa tem sido positiva. Essa alta do petróleo hoje, mais 5, teve declarações da Rússia, né, falando sobre patamar de petróleo, produção, agora não estou só lembrando tudo direitinho. Ela comentou, um dos comentários foi que a Rússia não só estaria de olho nessa reunião do dia 17, que eles podem congelar produção, nível de produção, mas também ela comentou que poderia ter outras saídas ali para ajustar esse preço. Então, ali o mercado reagindo muito bem a essas declarações, mas é muito assim, né? Sai a declaração um dia, o outro dia vai a Arábia Saudita falar, não, só vou fazer se o Irã fizer. E aí, enfim, pegadinha do malandro. Acho que é o que move o mercado, mas não é muito consistente. Pergunta aqui interessante. Arlo, o bom dinossauro voltou a beber Coca-Cola e comer chocolate, Celso? Não. Hoje falei que a situação... Não, a situação é economia, né? Cara, ele um dia chegou com Itubaína aqui. Dolly Guaraná. Propaganda, a gente vai pedir algum biscoito, aqui. Água e sal agora. Tá difícil. Tá difícil a situação, mas não voltou. Pão de açúcar pode voltar aos R$100, como diz a matéria da Infomani. Não sei nem de quem é, mas não acredito. Dobrar mais do que dobrar o ativo. Assim a gente queria shortear, não tinha ativo, mas não. Eu vejo ainda extremamente difícil. Tem a participação na Via Varejo, que são as vendas de eletrônicos, eletrodomésticos. Fora isso, não consegue nem repassar a parte de alimentação. E a gente está vendo a população indo mesmo para o atacarejo, né? Comprando em maiores quantidades, visitando menos, né, o supermercado de vizinhança, que costuma ser mais caro para comprar pequenos produtos. Ele cobra mais por isso. Ele cobra mais porque ele está numa área mais cara, o aluguel dele é mais caro, demanda ali pessoas, ele tem estoque dentro do atacarejo, o estoque é pro alto, né? Pro alto e avante, né? Acaba tendo pé direito triplo, quádruplo, ele vai botando um em cima do outro. Não vejo recuperação, não. Desculpa. Não, e só complementando até a questão do Abílio aumentando, né? Recentemente saiu que ele aumentou participação no Carrefour, que deve ter uma concorrência mais feroz agora. Bem lembrado. Então, e a gestão, o cara conhece não só o ramo como o seu concorrente principal ali. Veio do Casino, né? Ele conhece o Casino e o Casino conhece menos o Brasil do que ele. Bem lembrado. E tem já a Carrefour Express, né? Que são essas lojas de conveniência menores, boa. Já falaram sobre o setor de educação? Poderiam analisar Kroton? Fui reclamar, vieram um monte de perguntas, não vai dar para responder tudo. Rapidamente, a gente ainda não comentou do setor. De fato, o Kroton é a nossa preferida, mas a gente entende que o setor vai continuar desafiador por conta do fim do FIES, talvez bata a inadimplência mais forte no ano que vem. Você tem também
todo esse news flow de corte no orçamento, etc. Então isso aí tende a trazer aí um cenário difícil, tirando a retração econômica. Então a gente fica por enquanto fora do setor, mas se tivesse que ter uma, Kroton por conta do management da gestão. Boa. Vamos ver aqui mais. Hidrobrasil e CESP. Hidrobrasil boa, cara. CESP, a gente não consegue comprar setor elétrico. Isso a gente, até quando a gente almoçou com esse investidor estrangeiro, peruano, a gente estava falando sobre isso, né? E o Chile, se ninguém olha aqui no Brasil, quase ninguém, porque é muita regulamentação, é o governo podendo dar uma canetada. Hidrobrasil, excelente empresa, só é cara nesse sentido. Qual ação que vocês acham que seria boa para um prazo de um ano? Tem Itaú, BVMF, Ambev, sei lá, quer complementar Bradesco. Setor financeiro, né, que a gente gosta bastante, lojas Renner, Ambev, Ultrapar, boa, que são lembrado. Empresas com uma bela gestão, já bem maduras no seu setor. Acho que se você quiser diversificar um pouquinho com questão de dólar em breve, que a gente já comentou aqui, boa. Tem coisa para fazer. Sobre múltiplos e smiles, S&P a gente vai ficar devendo. A gente praticamente não olha, a gente olhava no passado, acabou focando em outros ativos, a gente não olha para comentar. Prefiro para não falar besteira, prefiro não comentar. Fundamentalista tem isso, né? Não dá para olhar tudo. Como ficaria a questão da Selic caso a Dilma fique? Né? Dizem que o Lula já está querendo abaixar os juros, na marra. É isso que gerou o problema da matriz econômica. Acredito sim que ele possa reduzir, mas o Banco Central soltou que ainda não reduziria, né? Vamos ver até onde vai a independência. Como a gente acredita que a probabilidade é maior dela não permanecer, acho que esses juros pode ficar esse ano aí sem mudanças. Mas tem aquele cenário, né? Se ela se mantém, aí força a Petrobras cortar preço de gasolina, depois corta juros à força, enfim. Aí sabe o que vai dar. Vai dar problema depois. O Tombini passa a impressão de que a Selic não vai cair por enquanto. Vocês recomendam ainda trocar pós por pré? Sim, trocar pós inflação por pré. Isso a gente fala, prefiro sim. Fala de B2W, está com uma boa acumulação no gráfico. Pronto, não consigo falar. Falou boa acumulação no gráfico. Gente, não é muito... Não consigo falar, eu não consigo nem entender a frase. Não tô brincando, gente, mas... Por fundamentos é outra que eu não compro, passa pelo mesmo processo de vendas, depende de crédito, tudo isso. Gráfico Arena do Investidor, Danilo, Aliakin, Kleber e Alisson que poderão te ajudar. Guaraná 15, uma delícia, é isso mesmo, produção? Ele falou que ele acha chique o Guaraná 15, ele prefere Dolly Tubaína. Guaraná Jesus. A pessoa está fazendo propaganda aqui, Luquinha está fazendo propaganda, Guaraná, Jesus. Light também não teria, não vejo a empresa ainda se recuperando com dívida explodindo, não vejo, não faz sentido. Todo mundo perguntando aqui de elétrico. Eletrobras terá um aporte de 1 bi, provavelmente, pela União para futuro aumento de capital. Os minoritários também se beneficiarão desse aumento de capital? Não, dependendo do tipo de aumento do aporte, tem que acompanhar, ou serão diluídos. A Bíblia vendeu pão de açúcar a R$100. Quem tem melhores fundamentos, Taesa ou Alupar? A falta de liquidez prejudica muitos movimentos. Sim, Alupar não dá. Tinha lá atrás, a gente tinha na dividendos, para tirá-la de dividendos, né? Foi um parto de ouriço. Foi. Putz, grila, tu tinha que diminuir 2% toda hora, demorou um ano para sair. E mesmo para não pressionar o ativo, a gente quer, não dá para zerar. Então, extremamente complicado. Nesse caso, entre uma e a outra, Taesa por conta de liquidez, mas prefiro Transmissão Paulista. Ou o que era a geração Tietê que virou Tiet 11, alguma coisa assim. Exato. Ficando velho, não tô lembrando de nada. B2W é um bom ativo, só que eu acho que o setor não é bom. Come-se o capital de giro e o retorno é baixo. BTG que inventou uma comissão interna falando que os Teves eram inocentes, que o dinheiro que o Instituto Lula foi legal, o mercado engoliu. Aí não sei, né? Não sei se foi isso, vocês estão falando de uma cisão ali, tá? Até hoje a gente comentou, isso está no nosso relatório matinal na página. Klabin é Usimina no setor de celulose? Klabin é Usimina? Não entendi o paralelo, mas... seria ruim talvez, né? Não é ruim de longe. E até vou linkar aqui, o Nakamura está perguntando de Klabin, que tem caído bastante, se tem fundamento ou agora está barata. Klabin é uma empresa que a gente gosta, a gente até tem
no nosso portfólio, é bem verdade que é uma posição pequena, a gente não concentraria agora de maneira alguma no setor de papel e celulose. Um dos motivos é, obviamente, o setor como um todo, que caiu bastante por conta de dólar e também preço da celulose. Klabin, tudo bem que tem menos exposição à celulose no mercado externo, mas acaba caindo com o beta do setor. A gente gosta sim, então para você que está olhando longo prazo ou quer ter uma exposição a dólar, o setor de papel e celulose, a gente gosta de Klabin porque ela tem um pouco mais de foco doméstico, que era ruim há algum tempo atrás, agora não é tão ruim se você está vislumbrando ali uma troca de governo, algo nesse sentido. Então, um pouco dessa nossa cabeça, então a gente colocou um pouquinho algum tempo atrás, justamente para pegar uma melhora ali nos fundamentos econômicos depois de todos esses eventos que estão para acontecer. Qual as 10 top 10 aí para você, Celso, na bolsa? Tá na nossa carteira, André, você não está acompanhando a nossa carteira mensal, semanal tem menos. A gente não tem nem 10 ativos, a gente tem um pouco menos do que 10 ativos. Ontem foi a pergunta desse gestor peruano, quantos ativos vocês têm em média em carteira? A gente falou de 7 a 12, né? Eu sempre, quando eu trabalhei como gestor, eu e o Kim, a gente veio do buy side, né? A gente veio de asset. Não tem 20, nunca olhei 20, nunca tive 20 ativos em carteira, nunca. Só long short, mas aí tava comprado e vendido. Que imagina, você tem 20 ativos. Se fosse 40? Se fosse pesos iguais, aí, poxa, você teria uma influência pequena, né? Se um papel... E não vai ser peso igual, né? Então, primeiro que não... Mas no melhor dos casos, se fosse, já não ia ter uma performance muito concentrada. Agora, imagina que você concentra em alguns, os outros vão ficar com 0,5%, sei lá, 1%. Então... Eu lembro, quando tinha essa gestão, tinha um gestor concorrente, ele tinha 24, 25 ativos. Aí eu lembro que ele tinha 0,05% em Duratex. Eu falei, pô, não dá trabalho olhar o Duratex para ter 0,05%, aí você fala, acertei o call. Subiu 100% do Duratex. Pô, eu ia ficar indignado. Pô, acertei nada, tinha só 0,05%, você errou. Você tinha que ter 5, 10% da carteira. Não isso. Então é concentração. Mas vamos lá, vou falar de alguns ativos aqui. Na nossa carteira, está no nosso site. Itaú, Bradesco, BVMF, BB Seguridade, já falando até dos calls do Kim, Klabin, 11, você pode vir com Ambev, Lojas Renner, você poderia ter Ultrapar. Tentar achar 10, tá difícil. Embraer, boa. Isso longo prazo, tá, pessoal? Uma carteira geral. Mas vocês não precisam ter 10 ativos, gente, em carteira. Não precisa ter isso tudo, né? Itaúsa, mas não precisa ter isso tudo. Uma boa, Lojas Americanas, que voltou pra caramba. Depois até eu ia comentar... Segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Ia até comentar com você que saiu de 18 para 15, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma outra interessante que a gente gosta. Boa! E aí vai rápido. CVC para ter? Não. Cenário, primeira coisa que você corta é viagem, né? Quem é que vai viajar com esse cenário, com a economia em frangalhos? Então não vai. Banco do Brasil, vocês não tem mais em carteira? Não, a gente nunca teve Banco do Brasil. A gente só falou que se para impeachment, o ativo que eu falar assim, qual ativo é Petro? Não. Banco do Brasil vai andar mais, mas a gente ainda prefere BVMF, Itaú e Bradesco, nesse caso também vão andar e tem uma segurança por fundamento. O que você acha da inflação corrente cai abaixo de 7 até o fim do ano? Pode cair, CMP, ainda mais se o governo pressionar via Petrobras. Várias casas de análise rebaixaram CSN para venda e mesmo assim ela sobe. Existe explicação para isso? Essa é a risca. Essa é terrível. Fique fora desse ativo. Tem muito short squeeze, tem também o call político, teve uma melhora do preço do aço também, então algumas coisas ajudaram ali a CSN. Lembrando que várias casas rebaixaram algum tempo atrás, então protegeram até, né, os clientes de uma queda maior, mas não participaram da alta. Acho que faz mais sentido você proteger o seu cliente de uma queda de 90% do que participar dessa alta, porque se o cara tem esse ativo desde o início, caiu 90%, subiu 100%, ele está perdendo 80% ainda do seu capital. Mas sim, CSN é difícil. Ok. Eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. A gente estourou um pouquinho o tempo. A gente vai encerrando por aqui. Um excelente final de semana a todos. A gente volta semana que vem. E aí vamos às notícias políticas, que é isso que move a bolsa. Um grande abraço. Até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.